Bora lá, nação, analisar nesse momento o programa Jogo Aberto e da ESPN Brasil também, falando aí sobre a classificação do Mengão para a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo que pega o Corinthians agora. Chega dando aquela moral, explode dentro do like. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes. Compartilha o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp e comenta aí embaixo o que você achou da classificação do Mengão. Será que dá pro Mengão ser campeão da Copa do Brasil? Comenta aí embaixo, deixa o seu like. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, o canal Jogo Aberto. Link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Chegou na Copa do Brasil foi o Flamengo, já tinha vencido o Bahia no primeiro jogo, fora de casa. E agora 1-0, gol do Arrascaeta, como é importante para esse time. O Flamengo está na semifinal e enfrenta o Corinthians. É mesmo? Em uma noite de inverno carioca, onde de dia os termômetros chegaram a passar dos 41 graus, Flamengo e Bahia fizeram um primeiro tempo morno no Maracanã. A gente tem que se adaptar, tem que jogar, não tem muito o que fazer. A vantagem rubro-negra poderia ter derretido logo no início. Aos 5 minutos, Everton Ribeiro serviu Everaldo, que finalizou na saída de Matheus Cunha para fora. A resposta veio no lance seguinte, com Gerson batendo firme para a defesa de Marcos Felipe. Arrascaeta cruzou e Léo Pereira, por pouco, não se aproveitou da indecisão do goleiro tricolor, que se redimiu após essa cobrança de escanteio, evitando o que seria o gol de Bruno Henrique. O atacante foi o escolhido por Tite para substituir Pedro. Nós não fizemos projeção para o restante da competição, seu Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Mesmo em vantagem no confronto, o Flamengo voltou pressionando no segundo tempo. Bruno Henrique arriscou de fora da área e Marcos Felipe espalmou, até que aos 8 minutos, BH ganhou na velocidade, invadiu a área e rolou para Arrascaeta marcar. A bola na sacola! Mesmo não estando 100%, o uruguaio voltou a estar em campo depois de quase um mês fora por causa de uma lesão muscular na coxa. Chegou no sábado e o trabalho que o Arrascaeta fez, eu falei, ele não vai pro jogo. Ele simplesmente disse assim, não dá, tô sentindo, não tô sem as mesmas lógicas, não vai. Então, se colocar à disposição, isso é um caráter, é aquele outro aspecto que ele gere quando fecha as cortinas ali dentro, tem. Esse grupo tem. E foi só 1-0 mais uma vez e Flamengo classificado, aumentando a freguesia do Bahia, que foi derrotado pelo rubro-negro nos últimos 10 duelos. E também a de Rogério Ceni, que perdeu todas as 14 partidas que fez contra o ex-clube. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Seria algo tático? Não, eu vou te explicar uma coisa. O Flamengo que eu enfrentei como treinador, eu enfrentei uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto é tudo da era 2019 para frente. E o Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos. E algumas vezes a gente não, como o último jogo, eu acho que os 2 últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo. Mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco. Eu acho que é uma coincidência. Jogar muitas vezes melhor do que o Flamengo e não vencer. Eu lembro, com o São Paulo, nós finalizamos 26 vezes contra 7 no Morumbi e perdemos a Copa do Brasil. Pelo 4º ano seguido, o Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário da vez será o Corinthians, com os 2 jogos acontecendo nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro. Com certeza vão ser dois jogos com grandes ambientes e 2 grandes times para fazer uma grande semifinal. Jogou muita bola, o Léo Ortiz, eu estava comentando com você, o Luiz Araújo também, além de aparecer pro ataque, como ele volta para recompor muito bem a marcação no Flamengo, nem todo mundo tem essa característica, e ontem ele até poupou os jogadores da data FIFA, o Pulgar, o Varela, só apareceram no segundo tempo, e deu um time com pelo menos um padrão para não sofrer diante do Bahia. A primeira chance foi do Bahia com o Everaldo e depois só deu o Flamengo. Acrescento no teu comentário o Luiz Henrique, que tem jogado bem, né? Às vezes ele joga improvisado como um falso 9, às vezes ele cai pelos Bruno lados. Henrique. O Bruno Henrique, perdão. Luiz Henrique é do Botafogo, por isso. Perdão, Bruno Henrique, perdão. Você tá pensando em seleção brasileira. Perdão. O Bruno Henrique, né? Fazer ou torcendo para que ele vá bem contra o Corinthians amanhã. Fazer justo, porque ele tem ganhado as oportunidades, tem aproveitado, as oportunidades dele com o Tite, por causa de tantas lesões que o Flamengo vem vivendo.
gente estava comentando aqui, né, da preocupação do Arrascaeta, mas aparentemente parece que não tem problema nenhum. Era um jogo que o Bahia tinha que fazer o jogo mais perto da perfeição possível, porque jogar contra o Flamengo. O Flamengo, quando está comprometido sem bola, que isso aí é um ponto importante, quando você tem um time de muita qualidade, você precisa ter um comprometimento sem bola, que é o que o Flamengo vem tendo. E aí, quando tem a bola, tem muita criatividade, enfim, tanto no setor defensivo, quando a bola passa ali pelo meio de campo, Arrascaeta, Gerson e tudo mais, aí chega na frente com velocidade de Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo começa a criar oportunidade. Você ficou surpreso pelo fato do Gabigol ter sido reserva? Não, zero. Não? Zero surpresa. E eu lembro que a gente conversando aqui, Loirão, quando o Pedro se machuca, aí falamos do Flamengo, eu falei, olha que de repente pode jogar o Bruno Henrique como um falso 9, hein? Não sei se vai ser o Gabigol. Falamos aqui, pô. Porque o Gabigol, durante essa passagem dele com o Tite, ele não vem, enfim, tendo muitas oportunidades para ser titular. E um detalhe, quem fez o gol lá contra o Bahia foi o Bruno Henrique. Então, é um jogador que funciona muito bem. É um atacante de muita qualidade, ele tem essa movimentação também. Não é fixo como o Pedro, por exemplo, mas é um jogador que tem tudo para ser titular. Agora, eu destaco também o Gerson, que não é substituído, que joga o tempo inteiro, comanda as ações do time, como passa por um bom momento, volta da seleção brasileira e ontem é aquela escolha certeira até o final do jogo do Tite. Eu acho, Leirão, dentro de um elenco, alguns treinadores, ou na maioria dos treinadores, sempre tem 1, 2 ou 3 jogadores de confiança, da confiança do treinador. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Gerson acho que está entre o top 3 aí de confiança do Tite. E ontem, por exemplo, ele poderia ter jogado com o Alan, mas joga com o Léo Ortiz, que disse que está cada vez mais adaptado como volante. Bem, jogando bem, participativo. Ele tem já o cacuete da marcação e tem a qualidade técnica para fazer a criação das jogadas. E tem uma outra coisa também, acho que temos que olhar para o lado do Bahia, que é um time bem montado pelo Rogério Ceni, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiu reagir em nenhuma das partidas. Então, Loirão, eu gosto de ver o Bahia jogando. Acho que o Bahia do meio de campo para frente é um time que tem muita criatividade. O Gianluca com o Everton também se movimentam bem. O Cauli ali na frente também ele consegue. Everaldo, enfim, é um time do meio de campo para frente móvel, né? E precisa dessa aproximação. E o Flamengo ontem fez um jogo também muito interessante sem bola. E aí dificultou muito o jogo técnico da equipe do Bahia. Eu estava curiosa para ver como seria mais uma vez esse reencontro do Everton Ribeiro, que até fez a jogada desse lance do Everaldo, mas infelizmente o Bahia realmente ele não conseguiu se impor no Maracanã, não conseguiu criar contra-ataques, deixou o Flamengo ditar o ritmo do jogo. Justamente por esse comprometimento do Flamengo sem bola, o Bahia até tentou em alguns momentos ter um pouco mais de posse de bola, criar um pouco mais de dificuldade, mas às vezes também tem uma lentidão nessa criação do Bahia e aí facilita o time que está bem postado em campo. Eu, se fosse o Rogério, já teria voltado no segundo tempo fazendo as substituições. Ele não demorou tanto, mas já entraria com alguma coisa diferente, um fato novo, para tentar surpreender o Flamengo, o que não aconteceu. E o Mengão está na semifinal da Copa do Brasil, hein? 17ª vez superou o Grêmio, que chegou em 16 semifinais. Então, nesse quesito agora, o Flamengo é o número 1 da Copa do Brasil. Atuação segura e sem o atacante Pedro. Primeiro teste sem o Pedro e a gente já traz a informação agora, divulgada pela assessoria do Flamengo. Já terminou a cirurgia do Pedro, ele que sofreu ali uma ruptura no ligamento cruzado anterior quando estava com a seleção brasileira. Cirurgia realizada com sucesso e o Flamengo vai passar então os próximos passos da recuperação nos próximos dias. De fato, o Flamengo conseguiu então essa vitória sem Pedro no time, Bruno Henrique atuando ali como falso 9. Teve também esse retorno do Arrascaeta, que foi importante, ficou quase um mês fora com uma lesão na coxa e foi dele então o gol da vitória. Depois do gol, o Flamengo acabou recuando e mesmo assim conseguiu segurar esse resultado sem levar sustos ali atrás, então um ponto positivo também para a torcida rubro-negra. Agora o próximo compromisso pelas semifinais da Copa do Brasil será contra o Corinthians, mas isso só ali na primeira semana de outubro que começam essas decisões. No final de semana tem clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E essa que também pode ser uma decisão da Copa do Brasil, mas claro que ainda faltam esses jogos e o Flamengo também encara esse Corinthians, vale a gente reforçar, vem de derrota no Campeonato Brasileiro justamente para o Corinthians, então pode querer logo dar o troco justamente na Copa do Brasil. Bruno, Mari, volto com vocês. Só que a torcida buzinando, tô achando que eram flamenguistas.
o Con também tem jogo muito pesado, que é, às vezes, quando ele vai no sacrifício, ele vai para jogar 20 minutos, ele vai jogar meia hora, um tempo, o quanto ele conseguir aguentar, Mari Pereira? Fato, é acima da média, né? E assim, ele ganha um respiro com a chegada do De La Cruz, porque daí você consegue dividir um pouco mais a responsabilidade, né? A gente volta um pouco naquele Flamengo que tinha ali com o Everton Ribeiro também e a Arrascaeta, e aí tem essa mudança, chega o De La Cruz, e aí aumenta também a responsabilidade sem o De La Cruz. Então, assim, é o retorno dele com a ausência do De La Cruz num momento muito importante para o Flamengo, num jogo difícil contra o Bahia. Se a gente volta daquele jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisou se adaptar ao jogo do Bahia, né? Então lá quem precisou ter uma leitura diferente da partida foi o Flamengo. E o Arrascaeta é muito acima da média, né? Nessa nova configuração sem o Pedro, o entendimento de ficar mais próximo ao Bruno Henrique, de também ser alimentado pelos companheiros, né? Ele que quase sempre oferece os passes espetaculares para os companheiros. Ele ontem nessa função mais próximo do Bruno Henrique para justamente ter esse ataque do Flamengo sem depender do Pedro. Porque a função dos dois ali também, né, Marra, no jogo de ontem, claro que fica muito evidente, a gente elogia quando o Flamengo está atacando e os dois aparecem bastante. Mas o Tite consegue poupá-los quando o time está sem a bola. Porque aí ele fazia duas linhas ali com 4 jogadores, e aí era o Gerson pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda, e justamente os dois que requerem mais cuidado físico eram os dois que ficavam ali na frente. Até porque também poderiam, a presença deles, mais até do Bruno Henrique, segura alguém, né? Alguém não vai tão ousadamente, porque verdade. O Bruno Henrique é rápido, e várias vezes o Flamengo se viu em situações de contra-ataque em 3 contra 3, ou teve aquela vez isolada do Bruno Henrique contra 5 jogadores, mas era normal ele segurar jogadores do Bahia. Me chamou muita atenção porque eu estava pensando em ver o Bruno Henrique abrindo mais espaço. Mas se você observar até mapa de movimentação, ele foi um jogador mais centralizado mesmo. Um jogador que ficou mais perto daquela... Não caía tanto pelas pontas. Abria espaço, mas abria um espaço... andando 2, 3 metros para o lado, não andando 10 metros para o lado. Não, quase nada ponta. O próprio Luiz centralizou bastante, né? Algumas vezes. Ele não apostou tanto, né, nesse ponto enfiado ali, que poderia ter sido o Bruno Henrique, nem com o próprio Luiz pela esquerda. O incrível é que quem mais abriu foi o Gerson. O Gerson, exato. Aí pela direita. E aí acho que para funcionar também muito esse esquema, e até para não se propôs a atacar ou a defender, o Bahia aceitou de uma maneira muito fácil, assim. Acho que poderia ter sido um pouco mais combativo. As mudanças visavam, assim, abrir mais o Flamengo, ter mais velocidade, mas já estava perdendo, assim, já está com um prejuízo muito grande. O Ademir, ele vem, né, com pelo menos essa tentativa, mas também errando muito, né? Quando o Bahia chegava um pouco mais assim, errando passe, as escolhas... Achei que foi um jogo abaixo. O Rogério reclamou disso e acho que a gente já tinha falado sobre isso aqui. E eu entendo até que o técnico ele não vai se expor muito. E ontem o Rogério expôs.
Eu acho que na próxima etapa da ideia, que eu tenho certeza que vai ser vencedora do Bahia, tem um outro passo de melhoria do elenco. E aí você está pensando no centroavante? Estou pensando no ataque. Porque o meio, eu acho que ainda vai ter uma mudança de meio, tudo, mas o meio está muito bom. Muito. Ajuda bastante. A defesa está entregando. Eu acho que o ataque precisa fazer mais gols. Mas ontem foi só o lance do Everaldo. Não foi que perdeu, talvez? Não, Mas é que é isso, né? Tô falando assim, que ontem mas quantas apenas... chances você vai ter contra o Flamengo? Não, mas principalmente se fizesse no primeiro jogo, né? Vamos pensar que a classificação, acho que do Bahia, ficou na primeira partida. Claro. Quando ele teve até as como chances, a do São Paulo. Né? Assim como o do São Paulo, boa, é verdade. Agora, do lado do Flamengo, o jogo do Flamengo parece que fez assim, o Flamengo fez o suficiente, certo? O Flamengo fez o suficiente para conseguir a classificação. Parece um Flamengo também mais consciente. Eu acho que os jogadores ganhando uma certa casca também do entendimento físico, do ritmo. Para mim, o Gerson é um absurdo, né? Todos os lances que a gente viu aqui tinha o Gerson participando. Ou o Gerson na tela, aparecendo do lado direito, apoiando do lado esquerdo, dando passe, ele finalizando. Eu acho que é o cara mais... Ele já tinha sido grande destaque no Brasileiro contra o Bahia. Né? No estilo do Bahia, era ele quem tirava o Flamengo da pressão e conseguia ligar o time pra frente num modelo muito mais vertical ali, né? E o goleiro vai ficando, né? O Matheus Cunha. O Tite falou, né? Mas que seria ele das Copas. Que seria e tá bancando e o time tá avançando com ele. E ontem nem apareceu no primeiro lance ali, né? No primeiro lance do jogo. Mas tem essa escolha do Tite também que vai fazendo bem pro grupo, que a gente chegou a questionar. Acho que principalmente antes do confronto contra o Palmeiras. E aí a grande vantagem do treinador que tá vendo o treino todo dia, né? Ele sabe que talvez não tenha uma diferença tão grande do primeiro pro segundo, né? Em algum momento vai faltar o segundo, vai faltar o primeiro... Ele precisa contar com o segundo. E aí ele dá ritmo de jogo pro goleiro das Copas. Eu acho importante. Aqui no Brasil a gente não despertou para isso ainda, né? Mas eu acho que é importante. E fez bem a data FIFA pro Flamengo, hein? Você achou, Bruno? Mas pela parte do descanso mesmo? Eu acho que... Bom, não vou falar que fez bem, porque teve a perda do Pedro. Exato. Né? Não, então... E assim, também os jogadores que voltaram não entraram ontem, né? No caso sim, mas eu acho que, por exemplo, o Rubro Negro, ele ficou muito insatisfeito com o que o time apresentou contra o Corinthians. E com razão, porque o Flamengo foi muito mal naquele jogo. Vocês lembram? Sim. Só que a gente até aqui entendeu os argumentos do Tite da questão do desgaste, do cansaço. Poxa, ficou esse período agora trabalhando apenas e descansando, e ontem a equipe foi extremamente segura e teve chances e entregou aquilo que o rubro-negro queria. Eu concordo. Não tem muito. Tudo bem, o Tite pode argumentar, o torcedor pode não gostar, mas gente, é inevitável. O time descansado vai produzir mais. Vai produzir mais. E você vê as mudanças de peças, né? Ali, a dupla de volantes, como você bem pontuou, precisando se pensar uma outra maneira de atacar, de você ter ali, né, o Bruno participativo nesse ataque sem o Pedro. Então, acho que além do desempenho e do descanso de data FIFA, o que o Tite precisou mexer mesmo como equipe. E o Léo Ortiz cada vez mais. O lado bom aí pro Flamengo é que até o final do ano serão mais 2 datas FIFA. Então ele vai ter no meio desse calendário tem 2 oásis ali pro Flamengo parar e beber uma água, né? Só uma coisa que talvez o Arrasca e o De La Cruz talvez não fiquem descansando e treinando. Talvez eles viajem com a seleção uruguaia. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão tá classificado, hein? Estamos na semifinal da Copa do Brasil. Que vem o Corinthians, meus amigos, que vem o Corinthians. O Flamengo está a 4 jogos para levantar uma taça da Copa do Brasil. Vamos ver o que o Tite vai preparar, hein, para essas próximas partidas. Lembrando que nesse final de semana o Flamengo enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, clássico, né? Um clássico. O Vasco, lembrando que também está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Meus amigos, essa parte decisiva da Copa do Brasil promete. Deixe o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão para vocês. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.